Pronto, começou. Muito bom. Tem mais pessoas chegando aqui à sala. Bem-vinda, Aline. Tudo bem? Sejam bem-vindos. São 8h03 e vamos iniciar, então, essa palestra. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui agora à noite. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês compartilhando sobre esse tema tão importante que é a saúde emocional. Né? Nunca esteve tão em alta, nunca se falou tanto em saúde emocional e isso nos deixa, né, nós que somos do desenvolvimento humano, muito felizes em vermos que já as pessoas já estão entendendo a importância de olharmos para a saúde emocional, né? Então, sejam bem-vindos a Roberta, a Andréa, a Osana, que chegaram à sala agora também. E eu quero, antes de qualquer coisa, antes de apresentar para vocês, de trazer esse conteúdo incrível, que eu tenho certeza que vai ser transformador para vocês, eu quero me apresentar a vocês, né? Vocês precisam saber quem eu sou, quem está aqui. Então, eu sou Rosa Rios, como vocês já sabem, e eu sou empresária, atuo na educação há mais de 15 anos, já formei mais de 10 mil alunos ao longo desses anos, desse tempo, desse período. E também sou professora universitária, dou aula na graduação no curso de marketing, que é minha área de formação, né? Também sou casada há mais de 20 anos, tenho 2 filhos adolescentes e eu acredito que todas as pessoas, elas poderiam ter mais tempo para si, mais tempo para a família e ainda assim serem bem-sucedidas na carreira, nos negócios, né, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas a maioria das pessoas desconhecem as dores que as impedem de alcançarem esses resultados que elas merecem, que elas precisam, e a maioria também mal conhece que tem dentro de si superpoderes que são capazes de ajudá-las a construírem uma vida com mais contentamento. E é por isso que eu tenho levado homens, mulheres a destravarem as carreiras, a destravarem a vida financeira, a destravarem relacionamentos em apenas 2 passos. E eu não vou descansar enquanto eu não ajudar pelo menos 1000 pessoas a terem mais liberdade de tempo e liberdade financeira em suas vidas. E estou aqui hoje para falar com vocês sobre esse tema, né? Saúde emocional. E estou muito feliz que estou vendo a sala bastante cheia, sejam todos muito bem-vindos. A Ana Paula, a Nilda, né? Alguém que entrou aqui, a Ana Flávia, tem alguém que eu não sei o nome, que não está aqui aparecendo. A Magda que está chegando também. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que eu preparei para que vocês possam acompanhar um pouquinho desse conteúdo que eu tenho para compartilhar com vocês, tá certo? Quem quiser ficar com a câmera aberta pode ficar, quem quiser ficar com a câmera fechada também fica à vontade, tá bom? Quem quiser falar, gente, eu tô aqui para ajudar vocês nesse encontro de hoje. E se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem falar sobre alguma coisa, compartilhar alguma situação de vocês, fiquem à vontade, o espaço também é de vocês. Vai ter aqui, tem aqui um chat, né? Que vocês podem também, quem se sentir mais confortável escrevendo, não quiser aparecer, não tem nenhum problema, pode colocar no chat se quiser, tá? E fiquem à vontade realmente para participar. Eu adoro quando as pessoas participam, adoro quando as pessoas comentam, perguntam. Então, fiquem bem à vontade para participar desse encontro. Mas vamos começar hoje, né, falando, então, sobre esse tema tão importante, como eu falei no início, nunca se falou tanto em saúde emocional. Mas hoje eu vou trazer para vocês esse tema com uma perspectiva que eu acredito que vai ser bem diferente, bastante nova, para a maioria de vocês, pelo menos, né? E o que eu quero trazer para vocês para começarmos a pensar? Todos nós desejamos ser saudáveis, né? Se eu perguntar aqui o que vocês querem ser, se vocês querem ser pessoas saudáveis ou pessoas doentes, eu tenho certeza que ninguém vai querer ser doente, não é verdade? Todo mundo quer ser saudável. E o que mais nós vemos hoje, na verdade, são pessoas doentes. Percebem isso? Como hoje a maioria das pessoas se encontram doentes. Claro que essas pessoas não estão aqui nessa sala. Nessa sala está todo mundo saudável, né? Mas
no geral, mundo afora, principalmente depois da pandemia, tem muitas pessoas doentes. Muitas pessoas que, inclusive, não sabiam que estavam doentes. E que a pandemia, como às vezes eu falo, né, assim, que a pandemia ela pegou aquele lixo que nós colocávamos debaixo do tapete, virou tudo de cabeça para baixo e o lixo acabou saindo todo, né? Ninguém conseguiu segurar mais aquele lixo que ficava embaixo do tapete da sala quando a gente varria a nossa sala e colocava algum lixo, não. Ninguém fazia isso aqui, mas algumas pessoas fazem isso. E a verdade é que o desenvolvimento humano ele preconiza 3 pilares que nós temos na nossa vida e que compõem o nosso caminhar para que nós possamos viver de forma saudável. Hoje todos nós sabemos a importância da saúde emocional, inclusive para a saúde física. Principalmente agora, né? Por quê? Porque mesmo quem achava que saúde emocional era coisa para pessoas fracas, era coisa para quem não tinha, para quem era problemático, para quem tinha mimimi, né? Quantas vezes a gente falou assim, isso é coisa para quem tem mimimi, quem é mimizento. Na realidade, todos nós hoje entendemos que a saúde emocional ela é importante para qualquer pessoa. Na realidade, a saúde emocional ela faz parte da nossa saúde como um todo. A saúde física, ela depende da saúde emocional também. E o cuidado, né, entender a saúde emocional, a transformação ou nos tornarmos adultos saudáveis, passa por 3 pilares que nós entendemos que são importantes. Quais são esses pilares? Esses pilares são saúde como um todo, física e emocional, né? Nós temos também o pilar de relacionamento, nós somos seres relacionais e nos relacionamos com pessoas, precisamos de pessoas para conviver, algumas mais do que outras, mas todo mundo precisa, ninguém vive sozinho. Por mais que em algum momento queira ficar sozinhas, nós vamos entender as pessoas que gostam de ficar um pouco mais sozinhas também aqui hoje, mas, na realidade, o relacionamento, ele faz parte da vida, né? A vida é composta também por este pilar. E o adulto saudável, ele tem necessidade de se relacionar com alguém, de ter um parceiro, de ter uma parceira de vida, de ter alguém com quem vá compartilhar a vida, compartilhar os sonhos, né? E nós temos também o pilar de finanças. Alguém aqui sobrevive sem ganhar dinheiro? Eu não vou nem falar de outras coisas, né? Como, por exemplo, realizar sonhos. Realizar sonhos, a gente precisa de dinheiro. Aí é que a gente precisa de dinheiro, não é verdade? Mas a gente precisa de dinheiro para mais do que isso. Nós precisamos de dinheiro para vivermos. E quando nós éramos crianças, todo mundo aqui tinha sonhos. Todo mundo aqui sonhava, né, em ser bem-sucedido, em ter uma profissão. Todo mundo tinha um sonho de encontrar alguém, de ser feliz. Todo mundo... A gente não pensava muito em saúde quando era criança, vamos combinar. A única coisa que a gente sabia é que quando nós ficávamos doentes, tinha lá alguém que cuidava da gente. Normalmente a mãe, né? Mas sempre tem alguém que está ali cuidando, a avó, o avô. Alguém cuida quando a gente está doente, quando criança. Mas, só que nós crescemos. E quando nós crescemos, normalmente quando nós olhamos para o adulto hoje, olhamos para esses 3 pilares, esses pilares estão, se não todos, mas em um deles a gente não está feliz, a gente não está satisfeito, né? Ou a gente está com um problema de saúde, ou está sozinho na vida, nunca dá certo no relacionamento, ou não está ganhando o suficiente que gostaria, ou está todo endividado. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas esses são os pilares que nós olhamos para entender a transformação, né? Como nós podemos nos tornar adultos saudáveis. Só que, assim, na realidade, quando a gente está vivendo no dia a dia, envolvido nas nossas atividades, nas nossas rotinas, a gente não se atenta tanto a esses pontos. Só quando alguma coisa acontece é que nós paramos para olhar. Opa, né? Fiquei doente, agora eu sou adulta, minha mãe não está mais comigo. E quem vai estar comigo aqui? Eu não tenho ninguém do meu lado. Então, às vezes vem um filho, às vezes vem um parente, alguém para cuidar, ou a gente mesmo, né? Tem gente que diz assim, eu não posso nem ficar doente, porque eu existo para cuidar das outras pessoas. Eu cuido das pessoas, mas eu não posso nem ficar doente, porque não vai ter ninguém para cuidar de mim. Já aconteceu isso aqui com alguém de vocês? Né? É bastante comum, né? Ou então dizer, nossa, eu não posso realizar tal coisa porque nunca sobra dinheiro, eu não posso fazer tal coisa porque não dá.
né? Todo mundo vive assim. E é aí que começam a vir os primeiros sintomas desse adulto, que não se mostra tão saudável assim. E um dia eu também tive todos esses sonhos. Um dia eu também vivi bem a saúde, o amor, relacionamento, dinheiro. Eu tinha sonhos quando eu era criança que muitos deles realizei quando cresci, quando me tornei adulta, mas houve um momento que eu estava insatisfeita com a minha vida, com a vida que eu estava vivendo. E foi aí que eu decidi empreender, olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já fui servidora pública também, tá? Há 20 anos eu me tornei, né, servidora pública e nessa época, aliás, eu não falei para vocês de onde eu estou agora, né? Eu estou falando aqui do Nordeste também, eu sou de Salvador, região metropolitana. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho do sotaque, porque o pessoal fala comigo e diz, mas você não tem sotaque de baiana, né? E aí eu falo com tanta gente do mundo todo, o tempo todo, que eu não sei, acho que meu sotaque está indo embora. Mas eu estou falando aqui de Salvador, região metropolitana da Bahia, e de Salvador, né, aqui na Bahia, e é um prazer muito grande estar aqui também junto com os meus conterrâneos nordestinos, né, falando para vocês. Mas por um tempo eu não morei aqui, eu fui embora para o norte, lá eu decidi, foi onde eu me realizei profissionalmente, onde eu trabalhei na minha área, foi onde eu também fui servidora pública, mas eu tinha um sonho de empreender que era muito maior do que o meu desejo de ficar ali no serviço público, vivendo aquela rotina, né? Que o serviço público ele tem essa característica bem rotineira, de todo dia, a mesma coisa. E eu pedi exoneração. Eu pedi demissão do emprego onde eu trabalhava, eu era assessora de comunicação da Unimed, lá em Boa Vista, e voltei para a Bahia com o marido, com 2 filhos, o carro na cegonha, vendemos a casa e decidimos empreender. E nós achávamos que assim nós estávamos realizando alguns sonhos, mas na vida, às vezes, a gente toma algumas decisões que não são tão certas assim, tão corretas. E essa decisão, não que tenha sido ruim e nem que eu tenha me arrependido de fazer o que eu fiz, de sair, mas a questão não é o que você faz, é a forma como você faz. Muitas vezes você acaba tomando decisões e não entende por que eu tomei essa decisão na minha vida lá atrás, por que eu fiz isso, né? E eu não sei se acontece com vocês, se vocês se veem em situações assim, onde vocês se veem tomando decisões e percebem que existe aí um ciclo de repetição nessa tomada de decisões. Vira e mexe, você está endividado, uma hora você ganha muito dinheiro, outra hora você perde tudo, uma hora você está num relacionamento que você jura que é aquele que você acertou, né? Finalmente na pessoa daqui a pouco dá errado de novo, ou que você está bem em saúde, de repente fica doente, depois volta a ficar bem, daqui a pouco está doente de novo. Por que essas coisas acontecem? Isso são sintomas, são sinais de que nós não estamos no nosso caminhar como adultos saudáveis, né? E quais são os sintomas que estão relacionados a essa sensação, né? A essa condução do adulto não saudável? Nós temos aqui o pânico. O pânico hoje é algo que está presente na vida da nossa sociedade atual. Fala-se, inclusive, que o pânico, assim como a depressão, né, serão a doença do século, certo? Nós temos muitos casos de pânico hoje, principalmente após a pandemia. As pessoas estão assustadas com tudo, elas estão desesperadas. Qualquer notícia já deixa as pessoas abaladas, não é verdade? Às vezes é uma coisa simples, mas que vai ali causando aquele estresse, aquele desgaste. Depressão, a gente não se dá conta. Hoje já se fala mais sobre depressão, mas não se falava e as pessoas, quando se veem, já estão depressivas, já estão dependentes de ansiolíticos, de remédio para dormir, de remédio para estar bem, não é verdade? Outro sintoma que nós temos aqui da saúde emocional, o endividamento. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos aí dados de mais de 70% da população brasileira endividada. O que é isso? São sinais, são sintomas de que existem problemas que vão além das questões físicas, estão aqui dentro das nossas emoções. Rosa, endividamento tem a ver com saúde emocional? Total, né? Procrastinação. Hoje a gente vive atolado de coisa porque está o tempo todo adiando, deixando para depois, empurrando com a barriga. Aqui ninguém faz isso. Todo mundo cumpre, né? Todo mundo faz tudo certinho, do jeito que tem que fazer. Mas tem muitos lugares aí que muita gente procrastina, deixa para depois, não é verdade? O que mais que nós temos aí de sintomas relacionados à nossa saúde emocional? A dependência emocional.
Dependência emocional é quando nós não conseguimos tomar decisão para a nossa própria vida sem nos preocuparmos ou sem tentarmos agradar pessoas que estão próximas a nós. Às vezes é o nosso chefe, às vezes são os nossos filhos, os nossos pais, o nosso cônjuge, né? Então, isso é um sinal de dependência emocional. Quando você depende da opinião do outro para fazer alguma coisa, ou quando você só faz coisas que agradam a outras pessoas, mas não a você mesma. Quando a sua decisão e a sua escolha depende de agradar alguém. Isso é um sintoma de que a saúde emocional também não está bem, né? Ambientes tóxicos, ambientes não saudáveis. E o sonho? A gente está falando agora, e talvez algumas pessoas estejam dizendo assim, eu me identifiquei. Vocês se identificaram com algum desses sintomas? Não precisa levantar a mão, mas eu queria que vocês pensassem sobre esses sintomas. Vocês se identificaram com algum deles, ou com um, ou com dois, ou até com todos? Espero que ninguém aqui tenha se identificado com todos. Mas, se você se identificou com um desses sintomas, apenas um, já é suficiente para você começar a olhar para a tua saúde emocional. Ansiedade, né? Ambientes tóxicos, sejam eles em casa ou no ambiente de trabalho, e que você fica tensa, apreensiva, estressada, né? Tudo isso vai afetando, e aquilo que era um sonho, que era o teu sonho, começa a ficar para depois. O teu sonho vai ficando para trás, o teu sonho não acontece, não se realiza. E comigo, eu também vivi isso. Eu também tinha um sonho de empreender, e o que eu queria quando eu tinha esse sonho de empreender? Eu queria liberdade. Por isso que eu abri mão do concurso, por isso que eu deixei muitas coisas que eu construí para trás, porque eu queria liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Essas eram as liberdades que, para mim, são, até hoje, muito importantes. E eu buscava essas liberdades. Esse era o meu sonho. Tudo que eu fiz na minha vida foi buscando essa liberdade, mas eu tomei uma decisão lá atrás de abrir mão do concurso público, de abrir mão da minha casa, de abrir mão da empresa onde eu trabalhava para abrir um negócio. E essa decisão, naquele momento, da maneira como eu fiz, acabou trazendo uma série de consequências. E a decisão foi errada? Ela foi ruim? Não. A forma como ela foi feita, sim. E esta forma como ela foi feita diz respeito a exatamente algumas questões ligadas às minhas emoções, ao meu jeito de funcionar. Mas eu só vim descobrir isso depois, e hoje eu vou ajudar vocês a descobrirem como é o jeito de vocês funcionarem, certo? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E aquilo tudo que era sintoma de saúde emocional, que eu não tinha, que eu não vivia, que eu não experimentava, eu comecei a viver. Eu tive pânico, eu tive depressão, eu tive dívidas, né? Eu procrastinava coisas importantes. Eu comecei a ficar dependendo da opinião das pessoas para tomar decisão. O que mudou tudo isso foi o autoconhecimento. Qual é o detalhe? Nós passamos a vida inteira estudando, conhecendo, principalmente vocês que estão aqui, que passaram no concurso, para estarem na posição que vocês estão hoje. Certamente vocês estudaram bastante, precisaram estudar muito, inclusive para serem aprovados no concurso. Só que, quando vocês estudaram para serem aprovados no concurso, além dessa aprovação, isso ajudou vocês a desempenhar bem a atividade profissional de vocês. Quando vocês chegaram nesse setor, tiveram que fazer um treinamento. Então, tudo que nós vamos fazer, a gente treina, estuda, né? Busca conhecimento, informação. Mas vocês percebem que muitas vezes nós passamos a vida inteira sem nos conhecermos, convivendo conosco sem saber quem somos, sem saber como nós funcionamos, sem saber, sem entender como é que a gente toma a decisão na vida, o que acontece conosco, por que algumas coisas vão se repetindo ao longo da vida. O autoconhecimento, ele é, no mundo de hoje, totalmente necessário. Hoje, para que você consiga realizar seu sonho, caminhar de forma saudável na vida, você precisa buscar o autoconhecimento, você precisa se conhecer, você precisa entender quem é você. É se permitir olhar na frente do espelho, né? O autoconhecimento é isso. E não é fácil. Não é um processo fácil. É um processo necessário, porém não é fácil, mas ele é libertador. Ele é transformador. Quando nós nos conhecemos, nós entendemos por que nós agimos da forma que nós agimos.
E a nossa saúde emocional está ligada exatamente a isso, à maneira como nós lidamos com as situações ao longo da vida, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, o que nos leva a pensar da forma que nós pensamos. Vocês já perceberam que muitas vezes numa mesma família, filhos dos mesmos pais pensam e se comportam de forma diferente? Por que isso acontece se eles receberam a mesma criação? Porque eles funcionam de uma forma diferente. Quem tem filhos aqui, sabe, quem tem 2, né, ou mais, sabe que um filho não é igual ao outro. Na verdade, um filho é totalmente diferente do outro e nós vemos isso já quando eles são bem pequenininhos. Por quê? Porque cada um tem um jeito de funcionar. E eu quero dizer para vocês que estão aqui hoje que vocês também têm uma forma, uma maneira de funcionar. E como é que se deu esse processo de formação, do jeito de vocês funcionarem, da forma de vocês pensarem, da maneira como vocês decidem e fazem escolhas ao longo da vida? É sobre isso que eu quero conversar. Se em algum ponto aqui vocês se identificaram com uma questão, com uma situação, com um problema, né, com um desses sintomas de saúde ou de não, né, de doença emocional, vamos dizer assim, se vocês percebem que têm feito escolhas, que muitas coisas voltam e se repetem e continuam acontecendo na vida de vocês, é porque realmente existe algo que precisa ser olhado aqui dentro. Às vezes a gente está cheio de problemas e a gente coloca a culpa no governo, coloca a culpa, né, nas pessoas que estão conosco, coloca a culpa no ambiente de trabalho, no chefe, no colega do lado, mas nós não olhamos para nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para entendermos como nós funcionamos e, a partir disso, nós conseguirmos tornar a nossa vida melhor, fazendo escolhas melhores. Como é que nós tornamos a nossa vida melhor? Fazendo escolhas melhores. Como eu vou fazer melhores escolhas se eu não entendo o que está por trás? Por que eu escolho da forma como eu escolho? Por que eu penso da forma como eu penso? E é sobre isso que nós vamos conversar agora um pouco mais, né, para entendermos que o caminhar do adulto saudável, para que nós possamos ter saúde emocional, saúde física, ter um relacionamento saudável, né? Um relacionamento que é realmente um caminhar a 2 juntos, com alguém que está junto conosco, que soma, que agrega, e possamos ter dinheiro, crescer na carreira, crescer profissionalmente, se realizar e realizar os nossos sonhos, nós precisamos entender como nós funcionamos. Por quê? Porque são as nossas escolhas diárias que nos fazem ter a vida que temos hoje. E isso tudo é reflexo de quê? Da maneira como a nossa mente funciona. E agora nós vamos entender como é que a nossa mente funciona. A nossa mente, ela é algo muito valioso. Ela é algo muito, muito precioso. Só que, olha que coisa interessante. Não sei se vocês sabem disso, mas 95% do tempo, da vida que nós vivemos, nós fazemos escolhas influenciadas pelo nosso inconsciente. Vocês sabiam disso? Vou repetir, para vocês entenderem o que eu falei. 95% das nossas escolhas diárias, elas são inconscientes. Nós só temos consciência e controle de 5% das escolhas que nós fazemos todos os dias. Vocês sabem disso? Vocês têm conhecimento disso? Vocês sabiam disso? Coloca aqui no chat para mim se vocês já ouviram falar sobre isso. Coloca assim, ó, sim, não. Coloca aqui para mim. Eu quero saber se vocês já tinham essa informação. Se vocês entenderem isso aqui hoje à noite, vocês já vão entender muita coisa. Por quê? Não, a Andrea falou. Bacana. Quem mais? Me fala aí, gente. A Aline disse que sim, a Cláudia disse que não. Muito legal. O Antônio disse que não. Show. Muito bom, Carol. Eu quero ver vocês participando, tá, gente? Então, hoje, a mente de vocês vai, ó, expandir bastante, que vocês vão entender. Talvez algumas pessoas estejam pensando assim, né? Como assim, Rosa? Não, eu tenho consciência de tudo que eu faço. Não é só 95%. Eu sei o que eu faço. Eu sei das escolhas que eu faço. E sim, de fato, você tem consciência das escolhas que você faz. Mas você não tem consciência do que te levou a fazer as escolhas que você fez. Exatamente, Antônio, um percentual muito alto. Sim, é verdade. Porque, veja bem, às vezes a gente está no ambiente de trabalho, um colega fala com a gente
né? Ele responde de uma forma que a gente, naquele dia, disse, poxa, fulano, tá de mau humor, tá de mal com a vida, nossa, né? E aí a gente fica chateado com a forma como o colega respondeu. E por que a gente ficou chateado? O que foi que nos levou a ficar chateados naquele dia, naquele momento? Ou o que levou o colega a falar daquela maneira? Às vezes ele nem fala assim o tempo todo, né? Exatamente, Cristiane, a influência do subconsciente nas escolhas. Isso, vamos falar sobre isso aqui agora à noite. Então, olha como que são as coisas. Às vezes, o colega falou daquela forma porque ele saiu de casa chateado, brigou com a esposa antes de sair, ou teve uma discussão com alguém muito querido, com a mãe, com o filho, né? E chegou no trabalho já chateado. E quando você falou com ele, ele foi lá e estourou. Por que ele fez isso? Ele tem consciência que estourou, mas o porquê de ele ter feito isso, ele não tem consciência. E isso vai minando as nossas relações, vai minando a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós agimos. E muitas vezes depois ele até diz assim, pô, cara, desculpa aí, eu realmente falei, nem era para ter falado assim, estou um pouco chateado aqui, ou estou com um problema aqui. Mas já fez, né? Às vezes, ele faz e nem sabe que ele magoou a pessoa, porque a pessoa que ele magoou já é do tipo mais fechada, que não fala nada e vai guardar aquela mágoa ali, vai ficar, pô, fulano, nem vou falar com fulano hoje porque não tá bem, né? Me respondeu aí com 7 pedras, vou me afastar, vou me distanciar. E nisso a gente vai lidando com as pessoas e com as situações da nossa vida o tempo todo assim. Então percebam que é que vai impactar na maneira como nós lidamos com as situações no dia a dia? Vai interferir nisso tudo. O nosso jeito de funcionar, a nossa personalidade, vocês vão entender aqui hoje como é que a nossa personalidade é formada, ela é determinada, vai influenciar nisso o ambiente onde nós estamos. Que ambiente é esse? É um ambiente onde eu posso ser eu, onde eu posso, né, onde eu tenho liberdade, onde eu me sinto confortável, ou é um ambiente onde eu me sinto pressionada, onde eu me sinto coagida, onde eu me sinto obrigada a ser de uma forma para atender a um padrão daquele ambiente, né? Mas isso me causa desconforto, me causa mal-estar. E ainda as pessoas que estão naquele ambiente. São esses 3 fatores. A nossa personalidade, o ambiente e as pessoas. Então vejam por que esses 3 elementos são importantes? Porque lá na nossa infância, e agora eu vou levar vocês para fazerem uma viagem do tempo junto comigo, estão preparados para viajar? Todo mundo quer embarcar comigo numa viagem agora? A gente vai voltar lá na infância de vocês agora para entender onde é que nasce tudo isso, onde começa tudo isso, onde é a origem disso tudo. Né? Começa lá na primeira infância. Lá atrás, na gestação, quando você estava na barriga da tua mãe. E talvez alguns aqui já estejam um pouquinho mais velhos, né? Ou não vai ter lembrança, não é verdade? Dessa época. Mas quem tem filhos ou netos vai ter um pouquinho de facilidade de associar os sobrinhos, né? De associar, de conectar com essas crianças que estão mais próximas. E tudo começa lá na gestação. É quando nós estamos na barriga da nossa mãe que nós vamos começar a viver algumas emoções que formaram a nossa personalidade. Na realidade, nós vivemos, ao longo dessa primeira infância, as 5 sensações que nós chamamos de sensações básicas. E essas sensações são responsáveis por moldar, por formar a nossa personalidade. E nós vamos entender essas sensações um pouquinho aqui agora. E eu quero que vocês prestem bem atenção e comecem a tentar identificar com quais dessas sensações vocês se conectam mais, né? Quais delas deixam... vocês percebem que faz sentido para vocês, que vocês se percebem no dia a dia sentindo, né? E que vocês sentem que quando ela está ali presente, incomoda mais vocês. Então, prestem atenção. São 5 sensações. A primeira sensação é a sensação de rejeição. E essa sensação, ela é experimentada lá na gestação, quando nós estamos na barriga da nossa mãe. Nessa fase, a criança, o bebezinho que está se formando ali no útero da mulher, ele
que está ali naquele ambiente. Para ele, aquele mundo ali é o que existe. Ele não sabe da mãe, não sabe do pai, não sabe do mundo que nós vivemos. Ele entende o mundo ali, o útero. Aquele é o mundo dele. E ali no útero, a criança ela vai passar, né, 9 meses, e durante 9 meses, a mãe que está gestante está vivendo a vida dela. Quem aqui das mulheres já esteve grávida, ou os maridos, né, que têm esposas que já estiveram grávidas? Quem aqui é mãe? Levanta a mãozinha assim, ou fala no chat. A Andréa é mãe, a Ana Paula, muito bom, muito bom. Olha aí, tem já bastante gente com essa experiência da maternidade, né? Bacana, muito bom. Legal, aqui no chat também. A Paula comentou. A Andréa não é mãe. Você quer falar, Andréa? É isso? Você levantou a mão para poder falar? Ou não? Foi a outra Andréa? São duas Andréas. Mãe, avó, a Cláudia, é isso aí. Então, o que acontece? Quem já esteve grávida, ou os homens aqui que tiveram, né, que suas esposas estiveram grávidas, o que acontece com a mulher? Em 9 meses, a gente vive 9 meses de paz, é isso? 9 meses de pura paz as mulheres têm quando estão grávidas? Não, né? 9 meses que a gente está ali o tempo todo lidando com todos os desafios da vida normalmente. E nessa fase da gestação, todas as vezes que a mulher passa por alguma situação, que ela fica com medo, ou que ela está angustiada, ou que ela tem ali um conflito, um estresse, o bebê que está lá no útero vai sentir. Ele vai perceber, ele não vai perceber o estresse. O que ele vai perceber? É que aquele ambiente onde ele está se modificou, que aquele ambiente não está mais tão quentinho, tão acolhedor, tão confortável como estava. O útero ele vai sofrer modificações provocadas pelas mudanças hormonais no corpo daquela mulher que está vivenciando aquela situação difícil. E toda vez que aquele ambiente muda, aquela criança vai, opa, não estou podendo existir direito aqui. Eu preciso encontrar uma forma de não sentir esse desconforto. E o que ele faz? Ele vai tirar a energia do corpinho, vai parar de se mexer, vai levar essa energia para a cabeça. E ali na cabeça ele vai criar um mundo paralelo. Esta sensação de não poder existir, de não estar confortável, de estar incomodando, é que traz para o bebê essa sensação de rejeição. É assim que ele se sente rejeitado. Não é que a mãe tenha rejeitado esse bebê, é a maneira como o bebê percebe esse desconforto por não poder existir ali dentro do útero. E é assim que ele se sente rejeitado. E todos nós vivemos isso, todos nós estivemos na barriga de uma mãe um dia, né? Então, durante 9 meses, em algum momento, a nossa mãe viveu situações desagradáveis com as quais ela teve que lidar, e isso fez com que nos sentíssemos rejeitados dentro do útero. E para sobreviver, a nossa mente é algo tão maravilhoso, tão incrível, né? E todos nós já viemos com esse desejo de vida, com esse instinto de sobrevivência tão latente, que ela vai nos levar a acessar o que chamamos de recursos, e eu gosto de chamar carinhosamente de superpoderes. Para quê? Para que a gente consiga sobreviver a esse ambiente não tão confortável, meio hostil, e assim nós possamos passar por esse período, né? Este recurso que nós acessamos aí é a criatividade. E o que acontece com neste momento, né? O bebê vai criar um mundo paralelo ali na cabecinha dele, e assim ele vai poder existir. Assim ele vai existir sem incomodar, porque ali na cabeça ele pode viver, né, sem criar nenhum desconforto para ele, criar o que ele quiser ali sem gerar desconforto para ele, certo? Essa é a primeira sensação que nós experimentamos. Depois dessa sensação, ou melhor, depois dos 9 meses, normalmente os bebês nascem, né? Alguns nascem um pouquinho antes, mas no geral são 9 meses. E depois que o bebê nasce, o que vai acontecer com esse bebê? Ele vai aí sim conhecer a mãe, conhecer o pai, conhecer o mundo, vai ser exposto a uma série de sensações novas, né? Ele vai ter ali a audição, o paladar, o toque, o contato, né? O ouvido, a audição, já falei, né? A visão, enfim, os sentidos vão sendo todos estimulados, mas o bebê ele tem necessidade, só que ele não sabe falar que tem essas necessidades. E o que o bebê faz quando ele tem alguma necessidade?
que ele faz? Alguém aqui quer arriscar e dizer quando o bebê está precisando de alguma coisa, o que ele faz? Toda mãe, todo pai sabe, gente. O que o bebê faz? Chora, entra, muito bem, justamente, Cláudia. O bebê vai chorar. Quando ele quer alguma coisa, muito bem, Carlos Henrique. Quando o bebê quer alguma coisa, ele vai chorar. Não é assim que ele chora? E assim, olha, nós já estamos falando há um tempinho aqui na palestra, ninguém percebeu o tempo passando. Só vão olhar agora porque eu chamei a atenção. Mas, pensa um bebê chorando por 1 minuto. Alguém... O que vocês fazem quando o bebê está chorando? Imagina agora 1 minuto, 1 minutinho, que passou super rápido aqui na palestra, mas imagina um bebê chorando por 1 minuto. Alguém aqui arrisca como é que vocês se sentiriam quando visse o bebê chorando 1 minuto? É desesperador, né? A gente fica logo desesperado para poder tentar acalentar. Exatamente, Paula. É isso que nós vamos fazer, tentar acalentar o bebê. Mas nem sempre a gente consegue acalentar o bebê. O bebê, às vezes, ele tá chorando ali, né? E você dá a chupeta, bota o menino de cabeça para baixo, põe na rede, balança, faz, né? Dá uma sacudida e nada do menino parar de chorar. O que a gente fica? Desesperado. Porque a gente tem dificuldade de entender qual é a necessidade do bebê. O bebê tem necessidades que nem sempre a gente consegue identificar, né? Então, o que vai acontecer com esse bebê? Ele vai experimentar aí, dar desespero. É desesperador, realmente, Ana Paula. Então, o que nós fazemos com esse bebê quando ele está assim, desesperado? Porque, na verdade, o que vai acontecer com esse bebê quando ele ficar desesperado? Ele vai experimentar aí a segunda sensação que vai formar a nossa personalidade. Qual é essa sensação? É a sensação de abandono. Essa é a forma como o bebê se sente. Não é que a mãe tenha abandonado, né? Mas não ter a necessidade dele atendida vai fazer com que ele se sinta abandonado. Porque o bebê, ele não sabe falar, ele não sabe dizer o que precisa, né? Então, toda vez que ele experimentar essa sensação de abandono, de precisar de algo, de querer algo e de não ter essa necessidade atendida, ele vai se sentir abandonado e aí vai vir a mente dele trazendo, dando acesso a ele a um recurso poderosíssimo que vai ajudá-lo a sobreviver a essa sensação de abandono. E que recurso é este? É exatamente a comunicação. E a comunicação é um recurso incrível que todos nós que vivenciamos essa sensação com maior intensidade temos aqui. Por que esse recurso? Porque se a criança aprende a se comunicar, a dizer o que ela precisa, mais rápido a necessidade dela vai ser atendida. E como é que a criança vai desenvolvendo essa habilidade aí, né? A partir do nascimento. É justamente, primeiro começa com um chorinho, a gente já começa a diferenciar o choro do bebê, não tem essa fase que a gente já começa a entender que tem um chorinho que é mais pro sono, tem um outro que é aquele choro de dor, tem um outro que é o choro de fome mesmo, né? E assim nós vamos identificando essa necessidade do bebê. Ele vai aprendendo a se comunicar conosco para que a gente entenda o que ele está precisando. Num primeiro momento é o choro, diferenciando um choro do outro, mas depois ele vai aprendendo a apontar, a falar, né? Ele vai aprendendo a se comunicar com os olhos, ele vai aprendendo a andar e isso também vai dando uma certa autonomia para essa criança. E a partir de 1 ano de idade, nós vamos entrar na terceira fase de formação da nossa personalidade. Essa fase, a partir de 1 ano, é o período que a criança começa a ampliar o círculo social dela. A partir de 1 ano, ela já começa a perceber que existem outras pessoas além do pai e da mãe e ela quer interagir com essas pessoas, ela quer começar a interagir com o mundo de uma forma mais independente, sem estar ali tão cercada pelo pai e pela mãe. É nesse momento que ela vai experimentar a terceira sensação que vai formar a nossa personalidade. Que sensação é essa? É a sensação de manipulação, certo? Esta é a terceira sensação. Como é que a criança percebe essa sensação de manipulação? O que acontece que faz essa criança perceber, se sentir manipulada? Ela se sente manipulada porque, a partir de 1 ano, quem tem filhos, ou, enfim, lembra dos seus filhos, ou dos netos, dos sobrinhos, nessa faixa etária de 1 a 2 anos, né, que é a fase em que nós vamos vivenciar essa sensação, é aquele período que a criança está cheia de novidades. Todo dia é uma gracinha. Né? Aprende a falar uma palavra nova. Aprende a cantar. Aprende a dançar. E tudo a gente acha lindo, né? Elas viram o centro das atenções e a gente fica babando ali com tudo que ela faz. Inclusive,
aproveita, né, para mostrar para todo mundo. Grava vídeo, manda no grupo da família, né? Assim, quando deixa em casa, na casa da tia, que a mãe chega para buscar e a criança fez uma coisa diferente, a tia, ela fez tal coisa, mostra para a mamãe. É assim que acontece. O que a criança, quando a gente faz o que ela quer, elas são manipuladas. Ana Paula, vamos entender isso aí agora, né? Porque, na realidade, existe um recurso aí dessas crianças, elas vão afetar. Mas, olha só, o que ela percebe aí antes de entender essa questão da manipulação? Ela vai perceber, ela vai entender que ela só recebe atenção quando ela faz alguma coisa. Que ela recebe mais atenção quando ela faz algo para chamar a atenção do adulto. Então, essa criança se sente manipulada porque ela associa a atenção ao que ela faz. Ela precisa fazer algo para ter a atenção do adulto, das pessoas que ela quer ter atenção. É aí que ela se sente manipulada, ao ter que dar algo em troca, para então, né, ter a atenção ou aquilo que ela quer. Mas, como eu já falei para vocês, a nossa mente é algo inteligente, ela vai nos dar uma válvula de escape e nesse momento nós vamos acessar, essa criança vai acessar um recurso chamado liderança, chamado capacidade de persuadir, de negociar, de convencer, né? É aí que a criança vai desenvolver essa capacidade de negociar conosco. Então, ela vai fazer o quê? Olha, a mãe fala, né? Se você comer a comidinha toda, você vai poder assistir TV ou mexer no celular. Ela fala, então eu posso ter outras coisas que eu quero se eu convencer a minha mãe, o meu pai, de me dar. Eu não tenho só atenção. Eu não tenho atenção, mas eu posso ter outra coisa. Eu quero aquele carrinho, eu quero o brinquedo, eu quero a sobremesa, eu quero sair na rua, eu quero ficar no celular, eu quero... E aí vem todos os eu queros dela. Mas isso é um recurso. A capacidade que ela tem de negociar, de convencer, né? É uma habilidade que ela desenvolve aí nesse período de 1 a 2 anos de idade. Alguém aqui já está se identificando com essas sensações, gente? Vocês já estão começando a se... Eu sei que a gente tende a conectar mais com as crianças que nós temos próximas a nós, né? Às vezes são os filhos, sobrinhos, algum parente, filhos de amigos, netos, mas a ideia aqui é vocês perceberem essas sensações em vocês também, tá certo? Não se esqueçam disso. Então, quero saber se vocês já estão conseguindo identificar alguma dessas sensações em vocês. Me fala aqui no chat ou abre o microfone. Quero vocês participando, hein? Me conta aí. Alguém já se identificou? Ou não? Ou ainda não? Vocês estão calados, eu acho que estão com medo de dizer, me identifiquei. Vai no recurso, gente. É a Ana Paula que está falando. Oi, Ana Paula. Alô? Pode falar, Ana Paula. Gente, eu me identifico sim. Com tudo ali, né? Principalmente com a fase de manipulação. É mesmo? Já Somos manipuladores, com certeza. Olha, é verdade. A Ana Paula admitindo aí. Vamos entender isso aí. Vamos entender. Gostei, Ana Paula. Muito bom. Obrigada por participar, viu? O pessoal tá aqui no chat participando. Muito bom, muito bom. Identificou, olha, VCI, eu não sei quem é, mas enfim, se identificou com a criança. Muito legal, muito bom, gente. Os netos. Algumas, Cláudia está dizendo que tá difícil ainda, né? Enfim, vamos lá, vamos passar por todas e depois eu vou trazer exemplos mais práticos e reais do dia a dia de vocês, que vocês vão, com certeza, em algum momento, se identificar bem mais, né? Mas vamos lá. Essa sensação de manipulação, ela é percebida, é observada pela criança até os 2 anos de idade. E a partir dos 2, nós vamos entrar numa outra fase de formação da nossa personalidade, que é o período do desfraude. A partir dos 2 anos, normalmente, é quando nós iniciamos o processo de desfraude nas crianças, né?
E esse processo, ele é bastante tenso na maioria das vezes, porque a gente nunca sabe, ou pelo menos no curso de mães da minha época, ninguém ensinou quando é que tinha que tirar a fralda da criança. No de mães aqui, das mães da sala, vocês aprenderam no curso de mães de vocês qual era o momento de tirar a fralda do filho? Ou faltou essa matéria nesse curso de mães que vocês fizeram? Me contem aí. Ana Paula, você que já abriu o microfone uma vez, vai, seja porta-voz aí dessas mulheres. No meu tempo não tinha esse negócio de curso, não. Não tinha não, né? A gente aprendia na marra mesmo. Não tinha nem fralda descartável quando eu fui mãe. Olha, tá vendo? Que Era legal. lavando aquelas fraldinhas. Hoje em dia é uma maravilha. Lavava aquelas fraldas de algodão e quando fazia xixi, o cocô, melava era tudo, trocava tudo. Era assim a vida. Nossa, olha só. E é isso mesmo. Mas ainda assim era bem trabalhoso, né? Mesmo com a fralda descartável, viu, Ana Paula? Deixa eu te falar uma coisa. A fralda descartável é muito prática, mas chega uma hora, quem usou fralda descartável aqui para os filhos, quem já teve filhos mais tarde um pouquinho, né? Que já estava na fase aí da fralda descartável, sabe o quanto a fralda descartável pesa no orçamento doméstico. E é exatamente esse um ponto que muitas vezes nos leva a tomar a decisão de tirar a fralda da criança, né? Porque, como eu falei, no curso de mães não me ensina. A Priscila até falou aqui, ó, o meu usa fraldas para dormir até hoje com 7 anos. Temos que olhar isso aí, viu, Priscila? O meu também usou. O meu tem que estar com 14 hoje, mas também usava. E, enfim, é um processo, mas a gente vai conversar sobre esse detalhe, porque está ligado a questões emocionais, tá? Se você já fez investigação, né, clínica, fisiológica, não tem nada que resolva, né? Ou melhor, que já está tudo resolvido do ponto de vista clínico, temos que olhar para as emoções do teu filho aí, que tem questões emocionais, tá certo? Mesmo que clinicamente ele tivesse alguma questão, essa semana eu atendi um pai que o filho está com 9 anos e ainda faz xixi e tinha questões fisiológicas que foram resolvidas, mas ainda assim a criança continua fazendo xixi na cama até hoje. Então, assim, tem questões emocionais. Mas o fato é que, como eu estava falando, chega a 2 anos, a criança já começa a querer ir para a escola, a gente já começa a colocar a criança na escola, a fralda descartável pesa no orçamento, ou então, né, vem aquela amiga que tem filho assim mais novo do que o nosso, e chega na nossa casa e diz assim, né? Ah, fala sério, seu filho ainda está usando fralda. O meu, com 1 ano e meio, já não usava mais fralda. Aí a gente fica, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Tenho que acelerar o processo, o menino vai ficar atrasado. E aí a gente começa a entrar naquela paranoia de mãe e acelerar o processo de tirar a fralda da criança. Porque, na verdade, a gente pulou essa aula lá no curso de mães, né? Que existe um momento certo para tirar a fralda da criança, mas como não ensinaram isso para nós fazemos o quê? Um belo dia decidimos que é hora de tirar a fralda do menino, né? Da criança. E do dia para a noite, chegamos para a criança, compramos aquele troninho lindo, maravilhoso, colocamos lá né, perto do banheiro, no quarto dele, ou em algum lugar onde a criança fica com mais frequência. E olha, filhinho, a partir de hoje a mamãe comprou esse troninho lindo, incrível, você vai fazer o xixi, vai fazer o cocô aqui. Ou então orienta a criança para pedir para ir ao banheiro. Fato é que a gente faz alguma coisa e simplesmente arranca a fralda do menino. Só que a criança não vira a chave assim, pá, virou. É um plug que liga e desliga. Não é assim. Ela vai levar um tempo. Às vezes ela não está nem fisiologicamente ainda pronta para isso. A gente não sabe disso, mas existe um momento em que a criança está fisiologicamente preparada para passar por esse processo. E como nós não sabemos quando é esse momento, o que nós fazemos? Tiramos a fralda. E a criança não se toca que está sem fralda, está lá brincando, distraída. E o que ela vai fazer? Deu vontade de fazer xixi. Ela vai fazer o quê? O xixi, né? Só que ela não está mais com a fralda. E aquele xixi vai passar pela roupinha dela, vai molhar o tapete da casa, vai molhar o chão, a criança vai sair pisando tudo. E quando a gente chega, que se depara com essa cena, é desesperador também, né? A gente vai brigar com a criança. Por que você fez isso? Eu já te falei, já te ensinei, você ainda continua fazendo xixi. Não sei você, viu, Priscila? Mas o meu, eu fiz tanta coisa, gente. Eu não tinha noção do que era isso naquela época. E eu botava o menino para lavar a roupa dele, xixi. Eu ponho ele para lavar o lençol.
Olha, tudo que me diziam que era para fazer para o menino parar de fazer xixi na cama, que eu procurava na internet, ou que eu buscava ajuda, eu fazia. Mas não teve jeito. E o que acontece é que nós vamos fazer a criança experimentar a quarta sensação. Aí, aos 2 anos de idade, não fez. Não fez isso não, né, Priscila? Aos 2 anos de idade, a criança vai experimentar a quarta sensação, que é a sensação de humilhação. É como ela vai se sentir ao receber bronca, ao receber reclamação, por fazer xixi ali no chão, no tapete, no banco do carro, em cima da cama, né? Porque ela não conseguiu controlar, porque ela não conseguiu evitar. Esta é a sensação que ela vai vivenciar aí. E toda vez que ela fizer o xixi ou o cocô e a gente reclamar com ela, brigar com ela, alguns casos tem pais que chegam até mesmo à disciplina física, né? A bater na criança, porque insiste em fazer, essa criança vai vivenciar essa sensação de humilhação. Essa fase é a fase do desfraude, ainda não é essa fase anal, né? Mas é o período aí, a parte fisiológica que faz com que essa criança entenda o momento certo de fazer xixi, de fazer cocô, é o esfíncter. Ele precisa estar totalmente preparado, pronto para que a criança seja desfraudada corretamente. Isso acontece quando você percebe que a criança já consegue subir escada sem se segurar na parede, né? Quando a criança ela já começa a se equilibrar melhor e aí sim é que ela já está preparada para esse desfraude. Porém, como eu falei para vocês, ela se sente humilhada, mas ela vai ter um recurso a partir disso aí, e o recurso que ela vai acessar para sobreviver a essa sensação é o planejamento e o controle. Então, essa criança ela vai acessar essa capacidade de se planejar, de ser organizada, de ser certinha, de evitar que aconteçam situações desagradáveis como essa, para que ela não reviva essa sensação de humilhação. Certo? E agora vamos entrar na quinta fase de formação da nossa personalidade, que é a partir dos 3 anos e meio aproximadamente, quando a criança ela entra na fase da descoberta da sexualidade. É nesse período que nós vamos experimentar a quinta sensação, que é a sensação de traição. Por que, que a criança vivencia essa sensação de traição? Porque nessa fase, ela vai começar a perceber o mundo em pares. Ver que o pai está com a mãe, o tio está com a tia, o avô está com a avó. Todo mundo tem um pai, ela quer um par para ela. A menina vai olhar para o pai e querer formar um par com ele e o menino com a mãe. Mas ela vai perceber que existe aí uma relação do pai com a mãe e ela vai se sentir excluída, trocada, muitas vezes. Por quê? O pai dá beijinho de boa noite na filha e vai para onde? Dormir com a mãe. E o filho vai dormir sozinho também, porque a mãe vai dar o beijinho nele e vai dormir com o pai. É exatamente. Oi, Agda, não tem lista de participantes, mas eu tenho um presente para vocês no final, tá? Daqui a pouquinho, a gente está chegando já no final, e eu tenho um presente para todo mundo que está aqui. Então, aguardem. Já estou dando spoiler, olha só. Então, olha só. Essa fase é a fase que a criança ela vai se sentir trocada e excluída, porque ela não foi ali, né, boa o suficiente para formar um par com o pai. É assim que ela vai se sentir. A primeira desilusão amorosa da vida da criança acontece a partir dos 3 anos e meio, até os 6 anos de idade, essa fase. Tá? É o momento que a criança quer entrar no meio do pai e da mãe, que a mãe diz que o pai é feio e a menina diz que a mãe é linda, que o pai é lindo, né? É a hora que ele quer dormir na cama junto com a mãe e com o pai. Então, é nesse momento aí que essa criança entra nessa fase. Mas ela vai sentir essa sensação e vai acessar um recurso para sobreviver. Que recurso é esse? É a capacidade de ser competitiva e de ser ágil. Essa criança vai desenvolver essa habilidade de ser competitiva e de ser ágil para sobreviver a essas sensações. Isso acontece na primeira infância, como eu falei para vocês, porém, cada um de nós, lembram que eu falei do ambiente? Lembram que eu falei das pessoas que compunham esse ambiente? Cada criança vai passar por essas fases num ambiente convivendo com algumas pessoas. E por esse motivo, cada um de nós vai perceber essas sensações de uma forma diferente do outro. E esse outro pode ser o nosso irmão, que convive conosco na mesma casa, mas que nasceu ou antes ou depois de nós, né? E que vai ter ali naquele ambiente um momento diferente daquela família, com outras pessoas. Então, ela vai perceber essas sensações de uma forma diferente. E o que acontece com essa criança? Como nós vamos perceber essas sensações
de forma diferente, algumas delas vão ficar marcadas na nossa mente com mais intensidade. Nesse período, é o período que a criança também está com o sistema nervoso em processo de desenvolvimento, e esse sistema nervoso está registrando tudo que a criança está aprendendo. E esse registro ele vai sendo gravado aqui aonde? No inconsciente. É lá no inconsciente que vai ficando registrada essa informação. E ele vai criando maneiras de facilitar, de nos ajudar a sobrevivermos ao longo da vida em situações onde nós venhamos a reviver ou a ressentir essas mesmas sensações. Então, isso tudo vai nos colocando no piloto automático. Ele vai criando mecanismos de proteção, de blindagem, para que nós não ressintamos essas emoções e vai trazendo para nós uma forma de sobreviver a essas situações ao longo da vida. E as sensações que nós vivemos com maior intensidade lá atrás, na primeira infância, que a nossa criança viveu, nós vamos levar para a vida. E todas as situações que nós formos vivendo ao longo da vida, que nos coloquem em situações, né, que nos coloquem em contextos que nos façam ressentir ou reviver essas emoções, nós vamos também tentar nos protegermos, porque a nossa memória inconsciente vai nos remeter a essa fase da vida onde nós vivenciamos essas sensações. Então, vejam, se vocês estiverem observando aqui esses slides, vocês vão perceber que abaixo não, né? Acima de cada uma das sensações tem um bonequinho. E cada bonequinho tem um tipo de formato de corpo. Vocês perceberam isso? Observaram isso? Alguém aqui se achou parecido com um desses bonequinhos? Vocês se identificaram com algum dos bonequinhos aqui? Isso não é por acaso, não é somente ilustrativo para dizer, um bonequinho diferente para cada sensação. O que a ciência descobriu? Que essas emoções que ficaram registradas aqui no nosso inconsciente, que ficaram registradas no sistema nervoso, elas também deixaram marcas no nosso corpo, no formato do nosso corpo. Você sabia que o formato do teu corpo não é por acaso? Sim, ele não é por acaso. Todos nós vivemos as 5 sensações. E essas sensações estão marcadas em 6 partes do nosso corpo. Que partes são essas? É o formato da nossa cabeça, o formato dos nossos olhos, o formato da nossa boca, do tronco, do quadril e das pernas. São as partes do nosso corpo que registraram a intensidade que vivemos de cada uma dessas sensações. E isso vai nos levar para a vida tomando decisões e fazendo escolhas inconscientes a cada vez que nós passamos por alguma situação que nos faz ressentir essas sensações novamente. Aquelas que estão registradas aqui no nosso inconsciente com mais intensidade, elas vão estar mais presentes na nossa vida e vão nos influenciar mais nas escolhas, no nosso dia a dia, das escolhas mais sérias, mais difíceis, até aquelas escolhas rotineiras, triviais. Até a escolha do responder ao colega porque eu estava chateada. E eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre como é que cada uma dessas pessoas funciona. A pessoa que viveu essa sensação de rejeição com mais intensidade, ela é aquela pessoa mais calada. É aquela pessoa que não gosta muito de toque. Não tem alguém, vocês conhecem alguém que quando vocês ficam chegando muito perto, tocando muito assim, né? Ela diz, não, chega pra lá, não gosto muito, né? Ou aquela pessoa que é mais reservada, que chega no trabalho e senta na cadeira dela, e que se você não falar com ela, ela passa o dia todo ali, não fala com ninguém, e aí você pensa até que ela é antissocial, mas na verdade é porque ela não gosta mesmo muito de contato físico, ela não gosta de se relacionar, ela gosta de ficar mais ali no mundo dela. Essa é a pessoa que viveu a sensação de rejeição. Normalmente, o formato do corpo dela é aquela pessoa magrinha, é aquela pessoa que você olha para ela e diz, meu Deus, ela vai desmontar a qualquer momento. Ela pode comer o tanto que for que ela não engorda. É aquela pessoa que fica no mundo da lua, que às vezes você está falando com ela e de repente, se tiver gente assim aqui na sala, já viajou umas 10 vezes enquanto eu estou aqui dando a palestra, né? De vez em quando ela viaja, ela entra lá no mundo dela, depois volta e se situa por aqui. Por quê? Porque
essa pessoa, ela é assim, ela é da criatividade, ela é aquela pessoa que gosta de ter ideias, que gosta de ficar lá no mundo dela, né? Que gosta de estar mais reservada, que não gosta de gente abraçando, tocando muito. E às vezes a gente não sabe por que a pessoa é assim, a gente pensa que é porque ela não gosta da gente. Ou pensa que ela é aquela pessoa antissocial, isolada do planeta, mas não é o jeito dela funcionar. Ela funciona melhor assim, sozinha, mais sozinha, né? Já aquela pessoa que viveu a sensação de abandono, alguém está se vendo assim, igual esse bonequinho. E olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não são pessoas gordinhas, tá? Antes que alguém já comece a ficar aqui pensando, é alguém gordinho? Não, não é. São pessoas com partes mais arredondadas, tá certo? Mas os gordinhos também entram aí na fila, né? Deve ter bastante desse traço, certo? Da oralidade, de ter vivido essa sensação de abandono. Então, o que acontece aqui com quem tem esse formato de corpo? É aquela pessoa que vive alegre, é aquela pessoa que é muito sensível, que chora, né? Que se sensibiliza, que assiste um filme e daqui a pouco ela está chorando, né? É aquela pessoa que não pode ver ninguém precisando, que já está lá se dispondo a ajudar. É aquela pessoa que vive querendo abraçar todo mundo, que você olha para ela e ela é tão fofinha que você quer, fofinha mesmo no sentido de ser tão legal, é aquela pessoa que você gosta tanto de estar com ela que você pudesse colocar ela no colo. A Paula já está aí dizendo, sou eu essa, né, Paula? Já tem gente que começa a se identificar, certo? Mas é assim, só que essas pessoas, né, no recurso elas se comportam de uma forma, na dor, quando ela está se sentindo abandonada, elas vão se comportar de outra forma. E aí a gente tem que olhar para entender por que ela está sentindo essa dor, o que faz ela sentir essa dor, né? É aquela pessoa que chega no trabalho e fala com todo mundo, enquanto não cumprimenta todo mundo, enquanto não fala com todo mundo, enquanto não sabe se está todo mundo bem, tá ali atrás de um, atrás de outro, fulano, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? E aí, né? E já vai, quando alguém tá com problema, ai meu Deus, a gente tem que ajudar fulano, que é aquela pessoa que vai querer ajudar todo mundo, vai... Só que essa pessoa tende a se esquecer dela mesma. Ela ajuda todo mundo e esquece dela, né? Essa não é você não, né, Paula? Você não esquece de você não, né? Ajuda todo mundo e esquece de você? Médio, olha, esse médio aí tá com a cara assim de médio, mais pra sim do que pra não. Ela tá dando risada aqui no chat. Mas é o que acontece, né? Vamos olhar para isso aí, viu, Paula? Mas vamos agora entender como é que funciona aquela pessoa que viveu a sensação de manipulação. É aquela pessoa que gosta de liderar, que gosta de ver todo mundo ganhando, gosta de ver todo mundo, né, se desenvolvendo, crescendo, aquela pessoa que assume, vai ter tal coisa para fazer, deixa comigo que eu resolvo. Então ela vai articular, ela vai resolver tudo, ela vai arrebanhar todo mundo, né? Tem um projeto, deixa comigo, eu vou ir lá e tal, e faz o que acontece. Então essa pessoa que tem essa sensação, que viveu essa sensação com mais, né, com mais intensidade, ela vai ter essa facilidade de liderar, né, de atrair as pessoas, de envolver as pessoas para fazerem, para darem resultado, para fazerem o que tem que ser feito, né? Essa pessoa aqui, no recurso, ela vai fazer isso, mas na dor, o que ela vai fazer? Ela vai querer manipular, ela vai querer usar as pessoas, pode ser vingativa em algum momento, né? Então é uma pessoa que pode ter esse tipo de comportamento também. Se estiver na dor, né? Se estiver se sentindo ameaçada, sendo manipulada ou obrigada a agir de determinada maneira naquele ambiente, certo? Já as pessoas que viveram a sensação de humilhação, vejam que esse bonequinho ele é mais quadradinho. É aquela pessoa que tem, né, um formato de corpo mais quadrado, né? Você olha para ela assim e parece que o tronco e o quadril é reto, não faz a curvinha aqui do próximo bonequinho que nós vamos ver, né? Então, essa pessoa ela tem uma capacidade incrível de lidar com coisas difíceis, de suportar coisas difíceis, de resolver problema, né? De planejar, ela gosta de detalhes, ela gosta de ver tudo bem feito, ela é aquela pessoa mais lenta às vezes para fazer, mas ela só faz tudo muito bem feito, é extremamente perfeccionista e gosta das coisas organizadas, né? Quer tudo, cada coisa no seu lugar. Então, se tem alguém que se identificando
com essas coisas que eu estou falando, vai já entendendo que você viveu essa sensação como uma das mais intensas, com certeza. Por outro lado, é aquela pessoa que pode explodir com facilidade, né? É aquela pessoa que pode deixar de fazer alguma coisa porque ela não tem segurança, ela precisa de segurança, ela precisa se sentir segura para lidar com as pessoas ou para lidar com alguma situação. E isso pode fazer com que ela paralise, com que ela não faça, né, o que tem que ser feito. A Ana Paula está dizendo que acha que é um pouco tudo isso. E é um pouco de tudo isso mesmo, viu, Ana Paula? Mas alguns vão prevalecer mais, você vai ter com mais intensidade, tá certo? Vamos chegar lá. Daqui a pouquinho, a gente pode, inclusive, fazer aqui uma demonstração. Vou dar um presente para vocês aqui na sala. Eu acho que é a Ana Paula que vai querer esse presente. Não sei por que eu estou desconfiada disso. Ou a Paula, né, que está falando aqui. Ah, o Antônio está se identificando com quase todos também, né, Antônio? Vamos lá, vamos ver. Agora, quem viveu essa sensação de traição, como é que essa pessoa vai ser? Ela vai ser aquela pessoa que gosta de desafios, que quer sempre algo novo, que vai querer ser reconhecida, né? Ser a primeira. Quem terminou primeiro o trabalho, ela termina primeiro, ela quer ser vista logo, ela quer estar em destaque, né? Ela quer ser valorizada no ambiente de trabalho, sabe? Aí talvez você se pergunte assim, mas todo mundo quer Rosa, né? Ser reconhecido. Não, mas algumas pessoas, para elas, isso é fundamental. Aquele lá da rejeição, ele nem faz questão que enxerguem ele está lá no canto dele, por ele, se nem não enxergarem ele, faz até um favor. Mas para essa pessoa aqui, não. Se ela passar por um lugar e ninguém notar, ela já vai dizer, está faltando alguma coisa aqui. Porém, na dor, o que vai acontecer com ela? Vai ficar insegura, vai ser ciumenta, não vai conseguir tomar decisões, vai começar a escolher tudo. Tem alguém aqui que é a pessoa dos cursos, que faz 10 mil cursos e às vezes não termina nenhum, né? Essa pessoa aqui, ela sempre acha que está imperfeita, que precisa ser melhor, nunca está suficiente. É uma pessoa que tem muita execução, ela faz demais, mas ela nunca acha que está bom. Ela sempre acha que poderia estar melhor, certo? E o que é que isso diz sobre nós, né? O que é que isso diz para nós sobre a nossa vida? É que essas sensações, o medo de reviver essas emoções, nos levam para a vida tomando decisões e fazendo escolhas. E isso tudo aqui no nosso inconsciente, né? Ana Paula, acho que a gente passa por fases em que demonstra a personalidade que tem com o tempo, vamos amadurecendo. Sim, de fato, com o tempo nós vamos amadurecendo, Ana Paula. Só que o que nós chamamos de amadurecimento, muitas vezes, é castração de um recurso que nós temos e que nos transformamos naquela pessoa do... Hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela me disse, Rosa, eu tenho vontade de crescer, mas eu percebo que eu não consigo avançar porque eu tenho dificuldade de avançar e perceber que os meus irmãos estão ficando para trás. E isso é um sintoma de saúde emocional. Ela está travando a vida dela porque ela não consegue, porque ela não está levando outras pessoas com ela. A Andréa se identificou muito com o último, infelizmente, porque, Andréa, não fique assim. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, antes que vocês comecem a ficar preocupados. Tudo isso aqui é incrível, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque aqui é onde estão os nossos superpoderes, que todos nós temos. E quando não sabemos, quando não conhecemos esses superpoderes, muitas vezes são esses superpoderes que muitas vezes nós ouvimos que eram nossos defeitos. Quantas vezes vocês gostavam de falar, de conversar, de se comunicar e chegavam para você e dizia, sei lá, vou falar aqui um nome, Luísa, não tem nenhuma Luísa na sala. Luísa, tudo você se mete, né? A tua criança ouviu isso. Sai daqui que é conversa de adulto, você está querendo se meter em tudo. E você foi crescendo, ouvindo que você era uma pessoa que ficava se metendo onde não devia. E com isso você acabou se castrando. Deixando de se comunicar, se fechando, guardando seus sentimentos. Não sabendo falar sobre o que você sentia, porque todas as vezes que você falava o que você sentia, você não era compreendido. Aconteceu aqui com alguém na sala, não precisa falar se não quiser, tá? Mas o que eu quero dizer é, muitas vezes,
Nós deixamos de ser quem precisamos ser porque nós aprendemos que como nós somos é errado, que como nós somos desagrada naquele ambiente ou desagrada alguém. E a gente está até hoje tentando não desagradar pessoas que já às vezes já nem estão mais aqui. Mas porque a gente aprendeu que aquilo era errado. Que tentar ter aquilo que a gente queria era errado. Que tentar ser, né, que gostar de abraço, que chorar. Ai, você tudo chora, cheio de mimimi, muito sensível. Não é? Quantas vezes nós ouvimos isso? Só que chorar é um recurso. Sabiam disso? Para quem viveu a sensação de abandono. É um recurso. Ela está tentando falar, ela está tentando colocar para fora. E às vezes ela não consegue colocar em palavras. Entende? Quantas vezes vocês já se perceberam, alguém aqui, né, pode já ter se percebido, chorando sem nem saber por que está chorando? Ou quantas vezes vocês fecharam, trancaram o choro porque vocês não podiam chorar? Porque se vocês chorassem, iam dizer que vocês eram fracos. Né? Ou então, esse menino aqui é muito metódico, tudo seu é tudo assim, só consegue ser muito lento, muito devagar. Só que aquilo ali é o jeito dele funcionar, ele não consegue ser mais rápido, ele acha que é um defeito ser lento. Entendeu? Ou então, você quer negociar tudo, olha, é o seguinte, tá, beleza, tá fechado o negócio, agora eu ganho tal coisa, você ganha tal coisa. Você aprende que você querer ganhar alguma coisa tá errado. Mas é o teu jeito de funcionar, você funciona bem negociando. Porque esse é um recurso, é uma habilidade que você tem. E as pessoas não entendem. E você tá achado disso, daquilo, de uma série de coisas. E aí, assim você vai vivendo no teu ambiente de trabalho, assim você vai vivendo no teu relacionamento familiar, na tua relação com os teus filhos. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho 2 filhos, já falei no início da palestra, e eles são bem diferentes. Até quando eu não conhecia, um dos meus filhos é aquele peguento, sabe? É daquele que é que nem gato. Passa se esfregando. Dizia 1000 vezes eu te amo. Sabe? Toda hora chega de junto e quer dar um beijo. Até hoje, tem 14 anos. Mas a minha filha, não. Ela não gostava de toque. Ela não gostava que eu me aproximasse. Ela não gostava que eu beijasse toda hora. Não era toda hora que ela queria. E quando ela não queria esse contato, eu achava que era porque eu não estava sendo boa mãe para ela, como eu estava sendo para o meu filho, na percepção deles. E eu me cobrava por isso, eu me sentia responsável. Por que ela não quer um beijo? Eu me sentia, né, rejeitada. Nossa, eu quero um beijo. Ela não sabia dizer eu te amo. Só que eu não entendia que um era diferente do outro. E eu trazia para mim essa responsabilidade. Quantas vezes eu projetei uma necessidade afetiva que era minha nos meus filhos? Porque eu não entendia que aquela era uma necessidade minha que eu precisava suprir, não com eles. E quantas vezes eu exigia da minha filha uma postura que ela não conseguia me entregar, mas porque eu achava que é porque eu não conseguia me conectar com ela. Só que, na verdade, era só o jeito dela funcionar. Hoje que eu entendo que ela funciona assim, quando eu chego que quero um beijinho e ela não quer, eu entendo. E eu não me frustro mais com isso. E nem cobro dela, não coloco um peso sobre ela. Vocês não têm noção do quanto isso mudou a nossa relação. E na hora que ela quer, ela vem e pede. E eu prontamente dou, porque eu sempre estarei disponível, né? É o meu jeito de funcionar. André, você está passando por isso? A gente vai conversar, viu? Não aqui, hoje, tá certo? Mas nós vamos conversar para te ajudar a entender essa questão. E a gente se frustra com isso, né? Mas por isso que é importante entender o nosso jeito de funcionar, entender a nossa necessidade, nos tornarmos responsáveis pelas nossas escolhas e tirar do inconsciente para o consciente. Quais são os nossos medos? Quais são as emoções que controlam a nossa mente? Como é que nós funcionamos? Como eu posso cuidar das minhas emoções para não me deixar entrar numa condição de endividamento, para não me deixar entrar numa condição de dependência emocional, de depressão, de pânico?
Porque algumas pessoas têm mais tendência ao pânico do que outras, porque algumas têm mais tendência à depressão do que outras, ao endividamento do que outras, tem a ver com o padrão de escolhas que elas fazem. E esse padrão de escolhas é determinado pelas sensações que elas viveram lá atrás na infância, que continuam determinando a maneira como elas decidem, como elas pensam, como elas sentem, como elas agem. E esse autoconhecimento fez total diferença na minha vida. Mudou completamente, me tornou uma pessoa realizada, está me levando a realizar os meus sonhos de liberdade geográfica, que é uma coisa que eu já tenho hoje, liberdade financeira, que está em processo de construção, e liberdade de tempo, que também está em processo, né, de desenvolvimento, porque a liberdade de tempo depende da liberdade financeira, né? E hoje eu faço escolhas conscientes. E é por isso que eu estou trazendo para vocês entenderem que a vida que vocês estão tendo hoje, se tem alguma situação que está acontecendo, essa situação está ligada à maneira como vocês funcionam e desconhecer ou não saber, não entender o que está no inconsciente, quais são os medos inconscientes que estão aqui dentro de você e que te levam a fazer as escolhas da forma como você faz, também te trazem na situação que você está vivendo hoje, né? Então, se vocês querem realizar os sonhos de vocês, vocês precisam entender como vocês funcionam. Se vocês tivessem que dar hoje, só para vocês pensarem, não precisa falar, não precisa colocar no chat, mas se vocês tivessem que dar hoje uma nota para a saúde emocional de vocês, qual seria essa nota? Pensa aí um pouquinho na mente de vocês. Que nota vocês dariam para a saúde emocional de vocês? Só pensa, tá? Pensou? Guarda essa nota. Agora, eu quero deixar para vocês aqui uma frase que hoje é a frase que dirige a minha vida. Você é quem você precisa ser. Se até hoje você não está sendo quem você precisa ser, você precisa se conhecer para que você possa usar plenamente os seus recursos que você tem por ter passado por essas condições de dor, mas que te trouxeram recursos incríveis. Rosa, não Alguém estou quer... ouvindo, Rosa. Oi, Benilde. Ficou sem som. Foi, eu acho que cliquei no microfone sem querer aqui. Sim. Eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Agora, né? Vou abrir para vocês fazerem perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Vocês têm pergunta para fazer? Estamos chegando ao final do nosso encontro aqui. Quem tiver pergunta, pode colocar no chat ou pode levantar a mãozinha e abrir o microfone. Oi. Ana Flávia, você está falando? Não? Gente, eu sei que vocês ficam meio tímidos aqui, né? Um pouquinho. Oi, Ana Paula. Oi, Ana Paula, fala. Essas formas que você falou de personalidade, esses desenhos, ele é assim, ele tem exceção ou ele é exatamente daquela maneira? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês. Aquele desenho seria pensando se a pessoa tivesse vivido 100% aquela única sensação. Mas nós vivemos as 5. Então, nós temos um pouquinho de cada um, mas alguns com mais intensidade do que outros. E como eu falei, isso está marcado no formato do nosso corpo, nessas 6 partes. Essas 6 partes não são genéticas, tá, gente? O formato da nossa cabeça, dos nossos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas não é genético. É genético a cor dos olhos. Tá? É genética a cor do nosso cabelo, o tipo de cabelo que temos. Porém, não é genético o formato do nosso corpo. É influenciado por essas sensações. Então, Ana Paula, por exemplo, se você abrir a câmera agora, eu olhando para você, para o teu rosto, eu consigo te dizer quais são as sensações que você viveu com maior intensidade. Apenas olhando para o teu rosto, eu consigo dizer como você funciona. Porque eu vou identificar não a intensidade, mas as mais intensas, né? Não o percentual exato para isso aqui agora eu não consigo, mas consigo ver aquelas que você viveu com mais intensidade. Você falou da manipulação, né? Vamos ver se tem manipulação aí
no teu rosto. É possível ver, entende? Então, todos nós vamos ter no formato da cabeça um pouquinho de cada um. Pode ter algum que não tenha, mas tende a ter 3 ou 4 pelo menos, ou todos um pouquinho de cada. Nos olhos, na boca. Quando nós medimos, porque é possível fazer um mapeamento para medir essa intensidade, aí sim a gente sabe exatamente o quanto cada um viveu. Mas, né, o quanto de cada uma das sensações nós temos. Mas aqui eu consigo identificar aquelas com maior intensidade. Deu para entender, Ana Paula? Sim, deu para entender. A característica que você mais sofreu, vamos dizer assim, mais viveu, é mais presente. Exatamente, exatamente. Mas não é uma só, normalmente são 2 ou 3, viu? As mais presentes tendem a ser 2 ou 3. Certo? Ok. Olha só, a Paula está comentando aqui, gratidão, obrigada. A Thaís está falando que foi excelente a palestra. Que bom, fico feliz que já tenha virado chaves de algumas pessoas. A Alane perguntou aqui, muitas vezes está relacionada ao momento. Eu não sei se você perguntou ou se você afirmou, Alane, mas eu vou trazer para vocês essa questão do momento. O que acontece? Na nossa... pergunta, legal. Então, vou explicar. Sim, às vezes, em algum momento, uma dessas sensações pode se sobressair. Por exemplo, imaginem que na nossa mente existem aqueles 5 bonequinhos, cada um representando as sensações. E nós tenhamos vivido 2 ou 3 delas com mais intensidade. Se a situação em que nós vivemos nos faz ressentir a dor de um deles, aquele que está sentindo a dor é o que vai se manifestar naquela situação. Entendeu? Ele é quem vai reagir, ele é quem vai assumir o controle da nossa mente de forma inconsciente naquela situação. Entendeu? Joia, entender. Bacana. Então, funciona dessa forma. Às vezes eu tô ali eu tenho, né? Vamos falar eu, Rosa, tá bom? Quais foram as minhas sensações que eu vivi com maior intensidade? Eu vivi a sensação de traição, vivi a sensação de abandono e vivi a sensação de humilhação. Essas foram as minhas principais sensações que eu vivi. Quando são situações onde eu sou pressionada, onde eu estou sofrendo algum tipo de pressão, né? Ou de controle, eu não gosto de ser controlada, não gosto de ser pressionada, embora eu saiba lidar bem. Mas a depender da intensidade dessa pressão ou desse controle, isso me deixa desconfortável e eu posso ter reações. Óbvio que hoje, entendendo como eu funciono, a probabilidade de eu reagir a essas situações é muito menor, porque eu já sei como lidar com isso, entendendo o meu recurso e como eu posso estimular esse recurso, como eu posso trabalhar esses recursos para que eles se sobressaiam, ao invés de me fazer reagir motivada pela dor, como se tentasse me proteger ou proteger aquela criança que lá atrás foi trocada, foi excluída, né, da relação com os pais, que lá atrás foi humilhada, que lá atrás foi abandonada. Eu não vou reagir pelo medo ou pela dor, eu vou reagir pelo meu recurso, entende? Olha que coisa interessante, só para vocês entenderem. Por muito tempo eu castrei a minha capacidade de me comunicar. E a minha formação é em comunicação. Eu sou formada em comunicação social, sou relações públicas de formação, especialista em marketing. E por muito tempo eu não sabia me comunicar. Eu não usava essa habilidade de comunicação. Ao ponto de, alguns, sei lá, 18, 20 anos após a faculdade, eu reencontrar uma colega. E ela olhou para mim e disse, meu Deus, Rosa, você é outra pessoa. Você não é a mesma Rosa da faculdade. E não foi o tempo. É que eu entendi por que eu não me comunicava, o que me castrava, qual era o medo que eu tinha de me expor em determinados ambientes. Entende? Então, quando trabalhei isso, ficou muito mais fácil e isso fez toda a diferença, né? Então, esse é um ponto que a gente entender, conhecer as nossas habilidades, nossos recursos, estimular, ou entender o que nos faz castrar esse recurso, muda tudo, muda o jogo, sabe? Então, isso é muito importante, o autoconhecimento, exatamente.
Incomoda com mais intensidade, exatamente, com mais intensidade. A sensação faz com que nós sintamos esse incômodo com mais intensidade. Entende? Exatamente. Não são defeitos. Não são defeitos, Carlos Henrique, tá? São, pelo contrário, são traumas, são emoções negativas que nós vivenciamos, mas que também nos deram acesso a recursos, né? A habilidades. Então, as nossas habilidades estão ligadas a essas emoções. As nossas habilidades estão ligadas ao fato de termos passado por essas situações. Então, todas elas são maravilhosas, gente. Quando a gente entende que o que nós vivemos nos transformou em quem nós somos e que quem nós somos é precioso, é maravilhoso, é poderoso, existem recursos incríveis que nós possuímos e podemos usar ao nosso favor para nos levar a construirmos a vida do adulto saudável que nós desejamos ser e ter, isso muda todo o jogo. Entende? Não tem gente que ganha muito dinheiro e de repente perde? Não tem gente que tá muito bem num relacionamento e de repente começa a dar errado? Né? Isso tudo remete às emoções, a essas sensações. A Andrea está perguntando como descobrir, como lidar com esses recursos. Aí você precisa entender quais emoções você viveu com mais intensidade e a partir disso você vai saber, você vai ser orientada a lidar com essas emoções, né, com esses medos e também com os teus recursos, a utilizar conscientemente os teus recursos. Então, primeiro você precisa entender quais foram as sensações que você percebeu com mais intensidade. Aqui hoje eu tentei trazer para vocês essa possibilidade de vocês se enxergarem, né, de vocês se identificarem com algumas, quem vocês são, como vocês se percebem, para que vocês possam aprender a lidar com tudo isso. Então, as pessoas mais comunicativas, que gostam de toque, elas precisam disso, elas precisam se comunicar, elas precisam ser acolhidas, né, também nesse processo. Aquelas que não gostam do contato precisam ser respeitadas também e serem deixadas ali no cantinho delas, quando elas não quiserem esse contato, né? Aquelas que gostam de liderar precisam estar liderando, precisam assumir projetos, precisam estar em lugares onde elas sejam notadas, vistas. Aquelas que gostam das coisas mais organizadas, mais certinhas, precisam ter um ambiente onde elas possam ser assim, onde respeite a velocidade delas, onde elas possam estar ali e executar, né? E ter a capacidade de planejar naquele ambiente, certo? Então, isso tudo são os recursos que nós vamos respeitar quando nós sabemos como o outro funciona. A Andrea falou, me identifiquei com a traição. Legal, que bom que você se identificou, Andrea. Vamos poder olhar para isso. Eu falei que tem um presente para vocês, né? Olha só, eu vou perguntar para vocês se vocês querem. Eu tenho um presente, vou falar qual é o presente. E ainda não é isso que eu vou fazer, tá certo? Mas, se alguém quiser abrir a câmera agora aqui, eu posso fazer uma pequena demonstração de como você funciona, para vocês entenderem o quanto isso é assertivo, né? E até determinista. A Paula tá dizendo, a minha tá bloqueada, já tava doida para abrir, né, Paula? Se alguém quiser abrir a câmera, eu posso fazer aqui agora ao vivo com qualquer um de vocês para falar. Não se preocupem que eu não vou falar nada comprometedor, apenas aquilo que puder ser falado aqui, né, no grupo, tá? Alguém quer participar aqui ao vivo na hora ou não? Se não, não tem problema também. É só se vocês quiserem. A Cláudia, quem foi que levantou a mão, gente, agora? Deixa eu ver aqui. A Ana Paula. Você quer, Ana Paula? Quero. Ah, legal. Muito bom. Pois é, Paula. Ainda não foi dessa vez, mas calma que tem presente, você vai gostar. Ô, Ana Paula, faz uma gentileza para mim. Põe o teu... Você dá o celular, né? Pelo que eu tô percebendo. É. Põe ele para mim de frente pro teu rosto. Um pouco mais alto. Tá bom. Não precisa aumentar o teu rosto, tá? Põe assim, ó, de frente para eu ver o teu rosto de frente, igual tá a minha imagem aqui. Joia, muito bom, muito bom. Ana Paula. Quer que eu tire o óculos? Tire. Vai ser melhor aí.
Tô curiosa. Muito bom, muito bom. Ana Paula, vou falar um pouquinho sobre você. Você vai me dizer se faz sentido ou não, tá bom? Tá. Você falou bastante aqui hoje, mas na verdade você não é tão falante assim, não. Você é mais reservada. Você é uma pessoa que é mais seletiva. Só quando você está num ambiente onde você se sente segura, aí você se expõe mais. Mas num ambiente onde você não conhece, você vai tender a ser mais observadora primeiro, para depois você poder se expor. Você é uma pessoa muito criteriosa nas coisas que você vai fazer, mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que gosta de ajudar, que gosta de acolher, que é bastante sensível, né? Que se conecta com pessoas, tem capacidade de se conectar com pessoas. Porém, tem um detalhe. Você é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade de delegar as coisas e de pedir ajuda também. Você gosta muito de fazer pelo outro, mas na hora que é para você, você tem dificuldade de pedir. Faz sentido isso que eu estou falando? Tô trabalhando isso na terapia, exatamente. É, me sobrecarrego com isso demais. Totalmente. Dificuldade de dizer não, né? Tô aprendendo a dizer não sem culpa. Uhum. Pois é, e aí isso está ligado a uma dessas emoções, Ana Paula, que você viveu na tua infância, a um medo que você tem, por isso você não consegue dizer não. E a gente tem como identificar exatamente qual é esse medo. Na verdade, o medo, eu vou te dizer qual é. Você tem medo de abandonar as pessoas. Você tem medo de abandonar no sentido de, se eu não fizer pelo outro, quem vai fazer por ele? Se eu disser não, ela vai ficar só. Não É, é esse o medo que você tem? sim, Então a gente precisa entender o quanto você viveu desta sensação e por que e aí sim a gente vai saber exatamente o que fazer para você poder aprender a dizer não sem culpa, entendi. Estou certo? tentando, eu estou aprendendo, começando a aprender isso. Que É, legal. é um dos meus problemas, assim, internos. Mas eu tô Mas fazendo terapia para tentando achar esse caminho aí, de dizer não sem culpa, que quando é difícil eu dizer, e quando eu digo, eu me sinto culpada e acho assim, que aquela pessoa realmente não vai conseguir resolver o problema porque eu disse não, entendeu? uhum. E você se sente uma pessoa má, né, por isso. Ah, isso é ruim, mas eu tô bem tranquilo, assim, tô tentando e tô bem melhor. Que bom, que ótimo. Porque assim a gente pensa mais na gente, né, também. Eu não pensava em mim, em quase nenhum momento. Aí, justamente, esse é um dos perfis, né, desse tipo de pessoa, que não pensa muito na pessoa, aí acaba deixando de realizar seus desejos, vamos dizer assim. Exatamente, perfeito. E isso vai acarretando problemas na saúde física depois, né? Com certeza, com certeza. Estou passando por todos esses processos. Muito legal. Que bom que você já está nessa jornada, né? E isso vai te ajudar, com certeza, a resolver. Mas é importante ainda assim você entender onde que está a raiz disso. Porque às É, vezes, lá na frente, se você não entende onde está a raiz, vai vir uma situação, uma outra situação que vai ser gatilho para você voltar e, sabe? sei, Um exemplo. Ah, você consegue dizer não apenas enquanto é uma situação que você vê que está sob controle. Mas se for um filho, se for alguém que passa por uma situação muito, muito, muito difícil, aí você já não vai conseguir dizer não. é, Entendeu? entendo. Então, isso é o quê? É uma situação gatilho que faz você voltar a reviver essa experiência, né? De estar abandonando. Entendeu? Entendi. É como uma depressão, né? Você fica bom, mas se você não entende, aí você termina caindo de novo. É a Isso. mesma coisa. Exatamente. Exatamente.
Que legal, Ana Paula. Obrigada por ter aberto a tua câmera Obrigada. e ter se colocado aqui com tanta gente, né? Ah, com Ouvindo. certeza. Mas é Mas tudo assim mesmo, como você falou. Eu sou muito falante, mas assim, não é em todo canto que eu chego falando. Eu procuro o meu lugar, meu espaço, aí quando eu acho, aí eu falo. Mas também é complicado, eu gosto de falar mesmo. Quando eu falo, eu falo. Sempre Mas muitas vezes participo. você se arrepende depois que falou algumas coisas, né? Do tipo, ai meu Deus, será que eu deveria ter falado naquele É, ambiente é. tanto, daquele Não, com jeito, certeza. não é? Hoje não muito. Hoje eu falo mais e não me arrependo tanto. Acho que por causa do amadurecimento mesmo, né, que faz isso. Mas, é assim, eu tenho coragem de falar e geralmente eu falo quando eu quero hoje. Mas, assim, tendo com cautela, né? Sempre cautela, porque a gente fala muito, aí tende a errar muito também, né? Tem que ter cuidado. É, depende, né? A É, conversa da não, gente. é o Mas vamos pessoal que lá. fala isso, né? O povo fala isso, Então, olha mas aí, tá vendo? Ó, castrando a tua necessidade de se é, comunicar. Tem que olhar para isso é também, certo? verdade, verdade. Mas Obrigada tô pela feliz, oportunidade. gratidão, gratidão, que bom. Uhum. Obrigada mesmo. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Como eu falei, eu tenho um presente para vocês, né? E que presente é esse? Deixa eu abrir aqui qual o presente que eu tenho para vocês. Eu vou dar de presente para todo mundo que está aqui na palestra uma avaliação de saúde emocional gratuita e uma mini análise como essa, onde nós vamos identificar quais dessas emoções vocês viveram com maior intensidade, certo? E o que eu vou fazer? O pessoal já está aqui no chat, já quero, a Paula, a Andréa, que legal. Vai ser uma sessão exclusiva comigo ou com alguém da minha equipe. E vocês vão ter esse momento de olhar para vocês no individual, tá certo? É individual para cada um, não é em grupo, vai ser um momento reservado, é realmente um presente para vocês. A Roberta está aqui, amei, que legal. E a Benil já acabou de colocar aqui no chat o link do formulário onde vocês vão clicar para preencher e se inscrever para esse presente que eu dei para vocês. Ah, que bom que vocês gostaram. Estou muito feliz, né? A Roberta está dizendo aqui, arrasou, Rosa. Viva, muito legal, adorei. Que bom, Priscila, Palminha. Está aí no chat o link da palestra, tá certo? O link da inscrição do presente que eu estou dando para vocês. Que bom que vocês gostaram, gente. Vou ter o maior prazer em atender vocês. Espero que eu consiga atender todo mundo, né? Mas a ideia é que vocês sejam atendidos o mais rápido possível. Então, se não der para eu atender todos, eu vou com certeza colocar alguém da minha equipe que vai dar muito carinho, vai dar muita atenção para vocês e vai dar, né, esse presente com muito amor para cada um de vocês, tá bom? Espero que esse encontro de hoje já tenha despertado vocês para a importância de se olhar, de se autoconhecer, né, de cuidar da saúde emocional de vocês. E nesse presente nós vamos ver como é que está essa saúde emocional. Vamos olhar para vocês individualmente. Tá joia? Vou colocar aqui também na tela o meu telefone, meu WhatsApp, todos vocês já têm, porque eu mandei mensagem para todo mundo, aquele número é meu. E aqui tem as minhas redes sociais também, Instagram, YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com conteúdo bem legal, falo bastante para filhos, né, que ainda são dependentes dos pais. Esse é o meu principal tema hoje lá no canal, mas tem outros conteúdos também. E, gente, gratidão por terem estado até aqui comigo, até esse momento, né? E por ter me feito aqui, me recebido também, né, nesse encontro, nessa sala. Muito obrigada mesmo. Espero que esse encontro de hoje já seja um divisor de águas na vida de vocês. Tá joia? Tá no chat a inscrição. Cliquem no link para vocês se inscreverem para ganhar esse presente, tá bom? Obrigada, gente, pelo carinho. Muito obrigada mesmo também. Que legal ver vocês aqui no chat, né, compartilhando a satisfação de vocês por estarem aqui. Muito bom mesmo. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Quero que vocês se inscrevam para ganhar o presente. Cliquem aí no link, tá no chat, a Benilde colocou.
Eu aguardo vocês aqui no presente na sessão individual para fazermos a avaliação da saúde emocional de vocês, tá? E a palestra está ficando gravada e eu vou mandar para vocês também o link para quem quiser rever depois. Não se preocupem que não vai ficar aberto, é um link que vai ficar reservado para vocês. Só vocês vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, vocês vão poder rever, se quiserem, depois com mais calma, mostrar para, de repente, a gente quer mostrar para o marido, para o filho, né? Fiquem à vontade, tá joia? E vão ser muito bem-vindos aqui conosco nessa sessão de avaliação da saúde emocional de vocês. Gente, muito bom estar aqui, viu? Obrigada mesmo. Todo mundo já pegou o link, já clicou no link, já começou a se inscrever? Vai clicando aí, vão se inscrevendo. Já estou vendo aqui quem é que está chegando para a inscrição. Muito legal, gente. Muito, muito legal mesmo. Sejam bem-vindos, viu? É uma alegria ter vocês aqui. Já tem bastante gente se inscrevendo. A Priscila, a Gabriela, a Andréa, a Paula, a Ana Paula, o Antônio. Muito legal. Gente, se alguém quiser falar comigo depois no privado, pode me chamar no WhatsApp, tá joia? Vou ter o maior prazer em recebê-los. O link está aí. E eu quero agradecer a vocês, desejar uma ótima noite para todo mundo. Espero vocês na sessão individual, um presente, tá? De vocês. E nos veremos aqui ainda novamente. Um beijo a todos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus e tenham uma linda semana, um lindo final de semana, né, para vocês. Aproveitem aí. Tchau, pessoal.